Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o canal Matemática Mais e vamos a mais uma videoaula sobre introdução à geometria direcionada ao sexto ano, especialmente para os meus alunos da Escola Estadual Professor Getúlio José Soares. Vamos entender alguns conceitos de geometria, né? Continuando, já temos um vídeo sobre isso. E vamos dar continuidade a esse conteúdo. Então, nós temos aqui os tipos de segmento de reta. Né? Nós temos aqui os segmentos de reta AD e BD, que são consecutivos, ou seja, eles têm um ponto em comum. São segmentos consecutivos. Podemos dizer que eles estão emendados, né? Eles têm aqui um ponto em comum. Termina um, começa o outro. E temos os segmentos de reta AB e CD aqui, que são colineares, ou seja, estão na mesma reta, estão na mesma linha. Então, a partir desses conceitos, nós vamos fazer algumas atividades só para colocar em prática, né? Então, aqui, observando a figura abaixo, identifique um segmento que seja consecutivo com CD. Então, aqui o segmento CD e um segmento consecutivo, né? Que esteja grudadinho nele aqui, pode ser o BD ou o BC, ou também poderia ser o AC, o segmento maior aqui. Colinear com BC, o BC está aqui, e colinear com BC é o AB ou o AC, né, que é o maior aqui, que engloba os dois. E consecutivo com BD. Consecutivo com BD nós temos o CD e o BC. Né? O CD e o BC. Também poderia ser o AB aqui, que é consecutivo, né? Está grudadinho no BD aqui. Continuando. Observe a figura. Né? Nós temos aqui a figura de um triângulo. Né? Escreva dois segmentos que estão em retas paralelas. Então, em retas paralelas, ou seja, em retas que não se cruzam, nós temos aqui o segmento AB e o segmento MN. Então, são esses dois segmentos que estão em retas paralelas. Um segmento que esteja contido em BC. O BC é esse segmento grande aqui, e o que está contido nele pode ser o BN. Né? O BN está contido no BC e o CN também está contido no BC. Dois segmentos que tenham como extremidade comum o ponto A. Então, aqui o ponto A, nós temos aqui o segmento AB e o segmento AC, que tem o ponto A em comum, né? A extremidade A aqui comum. Pertence a todos aos dois segmentos. Agora nós vamos ver segmentos congruentes. Quando os dois segmentos apresentam a mesma medida, ou seja, o mesmo tamanho, na figura abaixo, AB e CD são congruentes. Né? Lê que o segmento AB é congruente ao segmento CD. Então aqui nós temos segmentos de mesma medida. Então nós dizemos que eles são segmentos congruentes. Observe essas figuras geométricas planas formadas por segmentos de reta. Em quais dessas figuras todos os segmentos são congruentes, ou seja, quais têm as mesmas medidas. Aqui nós vamos fazer uma observação, né, das figuras. Vão ser as figuras, os polígonos regulares, né, que vão ter todos os segmentos congruentes, que têm a mesma medida. Né? O ideal seria que a gente pudesse medir com uma régua, né, cada segmento aqui e comprovar se eles são congruentes. Mas aparentemente nós temos aqui a figura A, né, que é um triângulo que tem os lados iguais, né, um triângulo equilátero. Nós temos aqui esse losango aqui na letra D, que aparentemente também tem todos os lados da mesma medida. Nós temos na letra E aqui, esse pentágono regular, né, que aparentemente também é um pentágono regular.
E nós temos na letra H também um hexágono regular. Então, as figuras que os segmentos são congruentes são as figuras A, D, E e H, certo? Represente, letra A, dois segmentos consecutivos e congruentes, ou seja, eles têm que estar grudados e têm que ser do mesmo tamanho, né? Não precisa, aqui não fala que tem que ser que tem que estar na mesma reta colinear, né? Tem que ser consecutivo e congruente. Eu coloquei aqui, ó, o segmento AB e depois eu coloquei o segmento congruente da mesma medida e consecutivo o segmento BC, né? Ele não necessariamente precisaria estar na mesma reta, porque aqui não pediu, né, que ele fosse colinear. Mas eu coloquei aqui. Na letra B, dois segmentos colineares em que um tenha como medida o triplo da medida do outro. Então, se eles são colineares, né, tem que estar na mesma reta. Então, nós colocamos aqui o segmento DE e o outro tenha o triplo da medida desse aqui, né? Então, nós vamos fazer um outro segmento maior aqui, ó, que tem o triplo da medida de DE, o FG, né, o segmento FG, que tem 3 vezes a medida do DE. E eles são colineares, né, estão na mesma reta. Letra C, o segmento AB, tal que a medida de AB seja 4 centímetros, consecutivo e colinear com o segmento BC, tal que a medida de BC seja o dobro da medida de AB. Então, nós vamos desenhar aqui o segmento AB de 4 centímetros, certo? Agora, nós vamos construir um segmento consecutivo, ou seja, emendado nesse aqui, colinear, ou seja, na mesma reta, na mesma linha, e que o segmento BC seja o dobro da medida de AB. A medida de AB é 4, então o dobro tem que ser 8, né? 2 vezes. Então nós vamos construir o segmento BC consecutivo colinear de 8 centímetros, que é o dobro da medida de AB. Então está pronto aí a nossa tarefa nessa atividade. Agora, os sólidos geométricos, né, nós vamos ver aqui o que são faces, o que são arestas, o que são vértices. As faces são as superfícies planas de um sólido, né? Aqui na pirâmide, aqui, ó, nós temos aqui as faces, né? A face está destacada em verde aqui. Temos aqui no paralelepípedo aqui, ó, essa face destacada em verde aqui, tem a face em cima, as faces laterais, a outra face aqui. Depois nós vamos ver as arestas. A aresta é a interseção das faces, né? São esses segmentos de retas aqui, ó, que delimitam as faces de cada figura geométrica, de cada sólido geométrico aqui. Ó. Nós temos aqui nesse tronco, nessa pirâmide aqui, as faces. Temos aqui nesse cubo aqui, ó, destacado em verde aqui a face. E depois nós temos os vértices, né, que é o ponto comum a 3 ou mais arestas. É o encontro das arestas, né? Então aqui, ó, esse pontinho que forma o encontro das arestas aqui, ó, dos sólidos geométricos são chamados de vértices, aqui, ó, certo? Faça o que se pede. Então aqui temos os sólidos geométricos, aqui nós vamos dizer qual o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. Então aqui nós temos esse paralelepípedo aqui, nesse prisma de base quadrangular, e ele tem 8 vértices, tem 12 arestas, né? Pode conferir aqui, e tem 6 faces. Né? Ele tem as 4 faces laterais e as 2 bases aqui, né? 6 faces. Aqui nós temos esse outro sólido aqui, número de vértices, 6 vértices, número de arestas,
9 arestas, né, que são 3 aqui nas bases, e mais 3 aqui nas laterais. Então, 9 arestas. O número de faces, 5 faces. Aqui nós temos essa pirâmide de base quadrangular. Ela tem 5 vértices, ela tem 8 arestas e 5 faces. E temos esse cubo aqui, que tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, certo? Agora nós vamos ver os prismas e pirâmides. Então aqui da esquerda para a direita, aqui, ó, os prismas são de base quadrangular, que é esse aqui de base triangular e esse aqui de base hexagonal. E as pirâmides, nós temos as pirâmides de base pentagonal, né, aqui, de cinco lados. A pirâmide de base quadrangular, né, que a base dela é um paralelogramo, né, pode ser um quadrado, um retângulo. E a pirâmide de base triangular, né? Tem outras pirâmides, tá, pessoal? E outros prismas também, né? De mais faces. Mas aqui nós estamos observando aqui, identificando esses 3 prismas e essas três pirâmides aqui. E de acordo com isso, nós vamos fazer as atividades. Nessa aqui, ó, qual o polígono que forma as faces laterais do prisma? Então, essas faces laterais aqui, ó, elas são formadas por retângulos, né? Cada face aqui é um retângulo. Quantas faces tem o prisma? Então, ele tem as 6 faces laterais e mais as 2 bases aqui, ó. Então, ele tem 8 faces. Qual o polígono da base do prisma? A base do prisma é um polígono de 6 lados. Então, é um hexágono. Quantos vértices tem esse polígono? Os vértices, é só contar aqui os pontinhos aqui, ó. Nós vamos ver que ele tem 12 vértices. Quantas arestas? Contando as arestas, 18 arestas. Qual o nome do prisma? Prisma hexagonal. Agora sobre a pirâmide. Qual o polígono que forma as faces da pirâmide? As faces da pirâmide aqui são formadas por triângulo, né? E quantas faces tem a pirâmide? Essa pirâmide aqui, ela tem 4 faces. Quantos vértices? Ela tem 4 vértices também. E quantas arestas? Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Eu coloquei 5 aqui, né? Mas são 6, né? Então vamos corrigir isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer um 6 aqui. São 6 arestas, tá, pessoal? Então aqui, se a gente for conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Perdoe o erro de digitação aí. Mas é isso aí. Então, essa é a nossa... Nós estamos nos introduzindo, né, da geometria, conhecendo os polígonos, conhecendo os sólidos, reta, segmento de reta, segmento consecutivo e daí por diante. Se você gostou do vídeo, dá seu like aí, comenta, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe e contamos com você nas próximas atividades, ok? Muito obrigado.